Antes de entrarmos em oração, vamos tirar um momento para ouvir a palavra de Deus e refletir sobre uma história que tem fortalecido os crentes por gerações. Há momentos em que a vida parece pesada demais para suportar, quando o desespero ameaça nos afogar completamente. Ainda assim, mesmo em tal escuridão, o coração pode escolher se levantar. Das cinzas da dor nasceu um hino que continua ecoando através dos séculos. It is well with my soul. Está bem com a minha alma. Muitos de nós já o cantamos ou ouvimos, mas o que lhe dá poder duradouro não é apenas a sua melodia ou letra, mas a história de onde essas palavras vieram. Este hino foi escrito no final do século XIX por Horatio Spafford, um rico empresário, advogado respeitado, marido devoto, pai e, acima de tudo, um seguidor comprometido de Cristo. Sua vida parecia segura e plena, até que uma série de tragédias remodelou sua existência. O primeiro golpe veio com a morte repentina de seu pequeno filho, de apenas 4 anos, vítima de escarlatina. Nenhum pai está preparado para a perda de um filho. Contudo, Horatio não abandonou sua fé. Continuou acreditando na bondade de Deus, mesmo em meio ao luto. Mas a tristeza raramente chega sozinha. 2 anos depois, em outubro de 1871, o grande incêndio de Chicago devastou a cidade. O fogo consumiu negócios, casas e sonhos, deixando destruição em seu caminho. Os investimentos e propriedades substanciais de Horatio foram destruídos, causando-lhe um golpe financeiro esmagador. Ainda assim, em meio à ruína pessoal, ele e sua família escolheram a compaixão em vez da amargura. Abriram seus corações e sua casa para aqueles que haviam perdido tudo, encarnando o serviço quando seria mais fácil entregar-se à autopiedade. Anos depois, ainda carregando o peso dessas perdas, Horatio planejou uma viagem em família à Europa como forma de descanso e recuperação. As obrigações de trabalho o atrasaram, então ele enviou sua amada esposa, Ana, e suas 4 filhas na frente, prometendo segui-las em breve. No entanto, em novembro de 1873, a tragédia atingiu de uma forma que teria destroçado a maioria dos corações. Para além da reparação, o navio que transportava Ana e as meninas colidiu com um veleiro de ferro em pleno Atlântico. Em apenas 10 minutos, a embarcação afundou sob as ondas. Mais de 220 vidas foram perdidas naquela noite, incluindo as 4 filhas de Horatio. Sua esposa, Ana, foi resgatada inconsciente dos destroços, mas viva, agarrada a um pedaço de madeira. Do outro lado do oceano, Horatio recebeu seu telegrama dilacerante. Salva sozinha, o que devo fazer? Ele imediatamente embarcou no próximo navio disponível para se reunir com ela. Durante a viagem, o capitão, ciente de sua terrível perda, o chamou ao convés e apontou o lugar no oceano onde a tragédia havia levado suas filhas. Foi ali, de pé sobre as águas que haviam engolido quase tudo o que amava, que Horatio voltou ao seu camarote. Com o peso do luto sobre si, pegou a caneta e começou a escrever as palavras do hino. It is well with my soul. As linhas que escreveu naquela noite não surgiram do conforto ou da facilidade. Foram forjadas no forno da dor. Não eram o transbordamento de uma força natural, nem o otimismo ordenado do pensamento positivo, mas a clara voz da graça. A Escritura nomeia esse dom claramente. Paulo escreve em Filipenses 4, 7, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. O hino de Horatio é o que essa paz soa quando a tempestade ainda não cessou, quando o mar ainda se agita
e quando a perda não pode ser desfeita. Suas palavras não negam a dor, declaram a presença de Cristo dentro dela. A paz, então, não é a ausência de ondas, mas a certeza de uma âncora. A história de Horatio permanece como um testemunho vivo de que a fé não apaga o luto, ela o transfigura. Mesmo na perda, Deus lhe concedeu força para continuar crendo. Mesmo na dor, Deus lhe deu coragem para continuar confiando. Do vale mais profundo, surgiu um hino que consolaria milhões por mais de um século, atravessando idiomas, tradições e gerações. Esta é a estranha aritmética da graça. O que esmaga um coração torna-se, em Cristo, remédio para uma multidão. Eis o mistério revelado pela Escritura. Deus nos encontra mais poderosamente em nossa fraqueza. As palavras do Senhor em 2 Coríntios 12, 9 soam como um sino na vida de Horatio. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando estamos esvaziados, quando as mãos que antes construíam apenas tremem, quando as palavras falham e as lágrimas não cessam ali, Cristo todo-suficiente se mostra suficiente. Ele não apenas empresta força, ele se torna a nossa força. Ele não apenas traz paz, ele se torna a nossa paz. E a história de Horatio não terminou naquele convés, nem no camarote onde escreveu. Ele e Ana mais tarde teriam mais filhos, embora seu caminho não tenha sido poupado de outras provações. Eventualmente, seus passos os levaram a Jerusalém. Ali, longe da cidade onde o fogo havia ardido e da orla onde antes estavam seus investimentos, ofereceram-se em serviço aos outros. Não guardaram o consolo como luxo privado, derramaram-no como ministério público. Sua fé não foi um curativo apressado, pronto para cair. Tornou-se um alicerce testado, firme e seguro. Se ouvirmos atentamente, o hino nos ensina como viver dentro da dor não resolvida. Ele não se apressa em amarrar cada fio perfeitamente. Em vez disso, repousa no caráter de Deus. Firme quando nossas circunstâncias não são, fiel quando nossos sentimentos vacilam, presente quando nos sentimos mais sozinhos. O mar ainda se lembra, mas também o Salvador. O que as águas engoliram, Cristo não esqueceu, e o coração que se apega a Ele descobre que o luto, embora real e pesado, não é definitivo. Cristo é. Portanto, quando cantamos It is well with my soul, não estamos fingindo que tudo está bem. Estamos confessando que Cristo está conosco e, portanto, pode estar bem conosco, mesmo aqui, mesmo agora. Dessa história, 3 verdades duradouras emergem. Primeiro, a bondade de Deus não é calibrada pelas nossas circunstâncias. A vida sobe e desce. As fortunas florescem e desaparecem, mas o caráter de Deus permanece firme. Ele não é mais fiel em dias calmos e menos fiel em dias tempestuosos. Ele é fiel, ponto. Segundo, a verdadeira paz não é o desaparecimento da dor, mas a companhia de Cristo dentro dela. As Escrituras não prometem um mar tranquilo, prometem um Salvador presente. Terceiro, aquilo que atravessamos, até mesmo os capítulos que preferiríamos arrancar, pode ser usado para o bem de outros. O testemunho muitas vezes é destilado das lágrimas. O ministério frequentemente flui das cicatrizes. Horatio poderia ter se fechado em si mesmo e deixado a amargura criar raízes. Em vez disso, voltou-se para Deus e permitiu que sua dor se tornasse um cântico. Essa escolha não apagou sua dor, consagrou-a. E porque a graça consagra, seu hino sobreviveu por mais de um século.
ainda tocando corações trêmulos e ensinando-os a respirar. Talvez sua perda não seja como a de Horácio, mas você pode estar em sua própria tempestade, chorando por alguém que não pode trazer de volta, peneirando as cinzas de um sonho que antes coloria seu mundo, ou encarando um futuro que parece dolorosamente vazio. Amigo, o mesmo Cristo que encontrou Horácio sobre as profundezas encontra você onde está. Você pode não se sentir forte, não precisa. Você pode não ver um caminho. Ele é o caminho. A paz que Ele dá não depende das marés nem dos céus. Depende dele mesmo. E porque Ele não muda, a paz que Ele dá pode sustentar mesmo quando tudo mais vacila. Um dia, talvez não hoje, e talvez não rapidamente, você pode encontrar estas mesmas palavras em seus lábios. Está bem com a minha alma, não porque tudo o que foi quebrado tenha sido consertado, mas porque aquele que sustenta todas as coisas segurou você. Não se engane, Deus não trivializa o seu sofrimento, e a fé não exige que você finja. A Escritura dignifica o lamento. Permite lágrimas e perguntas e noites longas demais. No entanto, no próprio ato de lamentar, a fé continua voltando o rosto para Deus. É ali, na fraqueza honesta, que a promessa de 2 Coríntios 12, 9 se torna pão vivo. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A graça não é apenas um conceito, é o próprio Cristo, dado a você, com você, por você. E assim aprendemos a nos apegar às vezes com mãos firmes, às vezes com apenas um dedo trêmulo. Mas enquanto nos apegamos a Ele, descobrimos uma verdade mais profunda. Por baixo do nosso aperto está a sua mão. O pastor que nos conduz pelo vale não terceiriza nosso cuidado. Ele está mais perto do que o fôlego que não conseguimos recuperar, mais bondoso do que o futuro que não conseguimos imaginar, mais forte do que o medo que não conseguimos nomear. O luto pode ser um caminho longo, mas não é um caminho solitário. O homem de dores o percorre conosco, e onde ele caminha, a esperança sobrevive. E agora, oremos. Senhor Jesus, Tu és meu Rei, meu Salvador e meu Redentor. A Tua graça me basta, e o Teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. 2 Coríntios 12, 9. Por Ti posso declarar: está bem com a minha alma. Está bem em meu lar ainda que surjam desafios contra nós. Está bem em meu coração ainda que as emoções sejam instáveis. Pois Tu és a minha paz, meu alicerce seguro, aquele que me sustenta quando o mundo ao meu redor se abala. Tem misericórdia de mim, da minha família e de todos os que amo. Tu vês minhas batalhas. Conheces as lutas ocultas que ninguém mais percebe. Entendes os fardos que me mantêm acordado à noite. Seja qual for a minha batalha, doença, perda, medo, confusão ou desespero, derrama a Tua força sobrenatural sobre mim. Dá-me a paz que o mundo não pode dar nem tirar. Tua palavra me lembra que temos este tesouro em vasos de barro para mostrar que este poder extraordinário vem de Deus e não de nós. Somos atribulados em tudo, mas não esmagados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre em nosso corpo a morte de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nós. 2 Coríntios 4, 7, 10. Em minha fragilidade, não posso resistir sem Ti. Contudo, esta Escritura me assegura: atribulado, mas não esmagado, perplexo, mas não sem esperança, perseguido, mas nunca abandonado, abatido, mas não destruído. Tu és meu socorro sempre presente na angústia,
Quando não vejo um caminho à frente, tu fazes um onde não há. Quando a angústia pesa em minha alma, tu és meu refúgio e meu escudo. Bendito seja o Senhor, que cada dia leva nossos fardos. Nosso Deus é um Deus que salva. Do Senhor soberano vem o livramento da morte. Salmo 68, 19, 20. Obrigado por carregar o que não posso carregar, por resgatar, salvar e libertar. Coloca a tua proteção sobre meus entes queridos e sobre tudo o que te pertence. Que nenhuma arma forjada contra nós prospere. Guarda-nos da tentação, do peso do desânimo e do aguilhão do desespero. Enquanto espero em ti, escolho estar quieto e saber que tu és Deus. Entrego o amanhã em tuas mãos capazes. Tu não és apenas o Deus do meu passado e do meu presente. Já estás no meu futuro, preparando o caminho. Quando eu passar por águas profundas, sê comigo. Quando eu andar pelo fogo, não permitas que me queime, pois em Isaías 43, tu me chamas precioso, honrado e amado. A vitória pertence a ti, Senhor Jesus. Mesmo quando a batalha é intensa, a guerra já está vencida. Ensina-me a viver com um coração grato e lábios cheios de louvor em toda a estação. Agarro-me à esperança de 2 Coríntios 4, 17, 18. Nossas leves e momentâneas aflições estão produzindo para nós um peso eterno de glória, muito além de toda comparação. Assim, fixamos nossos olhos não no que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é temporário, mas o que não se vê é eterno. Esta vida é passageira, mas o teu reino é para sempre. Minhas provações são temporárias, mas a glória que estás preparando é eterna. Firma meu coração no que é eterno. Obrigado, Pai, por ouvir minha oração. No poderoso e precioso nome de Jesus Cristo, eu oro. Amém. Se esta oração tocou o seu coração, por favor escreva amém como sinal de fé. E se você precisa de uma oração especial, deixe-nos saber, será uma honra orar por você. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam sempre com você.